Segundo livro aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, por gentileza. Aquele que morreu e ressuscitou, nos ressuscitará com ele. Jesus, ele morreu e ressuscitou, e no grande dia há de nos ressuscitar com ele. Amém? Por isso que ele diz que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. Isso tem dois sentidos. Tem o sentido literal, que um dia todos nós vamos morrer e vamos ressuscitar, amém? Se Jesus não voltar, a gente vai morrer, não vai? Ele vai nos ressuscitar para a vida eterna. E tem o sentido figurado também de morrer para o mundo. Dá para matar o que já está morto? Quando eu morro para o mundo, o que é morrer para o mundo? É morrer para esse mundo carnal. É viver totalmente de acordo com a palavra de Deus e não com o que esse mundo dita, não com o que esse mundo determina. Eu não vivo mais guiado pelo meu coração ou pelas diretrizes do mundo, não. Eu vivo pela palavra de Deus, pela fé na palavra. Amém? Por exemplo, esse mundo diz, um exemplo, que quem morre pobre, quem nasce pobre, morre pobre. Mas a palavra de Deus diz que eu posso, através da fé, prosperar. Amém? Esse mundo diz que quando há algo impossível, eu tenho que me render. Os médicos dizem isso, essa doença não tem jeito. Tem médico que nem quer operar certos casos, é ou não é? Nesse caso eu não pego. Tem advogado que faz isso, nesse caso eu não pego. Mas a palavra de Deus diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ele pega todos os casos. Deus não abre mão de ninguém. Amém? Então, quando eu vivo de acordo com a palavra de Deus, eu vou na contramão do mundo. Hoje a família é banalizada, sim ou não? Saiu agora uma notícia, pesquisa. Metade dos homens guardam dinheiro para gastar com as amantes. Metade. Cada 10 homens, 5 guardam dinheiro para quê? Para gastar com amante. Olha só. A outra mulher deu a entrevista, lá esqueci o nome dela. Não, eu estou acostumada a ser traída. Se eu fosse ligar para cada vez que meu marido me traísse, eu não fazia mais nada da minha vida. Quer dizer, é normal. É o que o mundo diz. Mas a palavra de Deus determina que o homem seja fiel à sua esposa e a sua esposa seja fiel ao seu marido. Amém? Então eu escolho viver por essa palavra. Eu morro para o mundo e vivo para Deus. Aí ele diz assim, versículo 7. Leia alto. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então Paulo estava dizendo que nós somos um vaso de quê? De barro. Não é um vaso de porcelana, não é um vaso de prata, não é um vaso de ouro, é um vaso de quê? De barro, que se você bater, quebra. Mas não é um vaso vazio. É um vaso que dentro desse vaso tem o quê? Tem um tesouro. O que é esse tesouro? É o Espírito Santo, é a presença de Deus. Amém? O vaso é de barro, mas dentro dele tem um tesouro. Para que a glória seja de Deus e não nossa. Aqui ele está dizendo que o mais importante não é o servo, é o Senhor. Não é o mensageiro, mas a mensagem. Quando nós temos esse tesouro, olha o que nós temos capacidade de fazer. Versículo 8. Em tudo somos o quê? Atribulados, mas não angustiados. Então eu posso viver uma situação de tribulação, como muitos estão vivendo agora. Eu posso viver uma situação de tribulação, mas não vai me angustiar.
Pode deixar o versículo na tela. Atribulados, mas não. Quem tem esse tesouro não tem angústia, não vive angustiado. Você vê que tem gente que qualquer coisa que acontece a abala de um jeito que mexe até com a fisionomia dela. Sim ou não? É ou não é? Ela fica angustiada. Aí eu quero morrer, eu quero sumir. Ela se isola, ela foge. Mas quem tem esse tesouro reage diferente. Eu lembro, nós tivemos casos de obreiros e pastores com pessoas da família com problema de saúde, que iam para o altar, ou que iam atender o povo, e você não dizia que aquela pessoa estava enfrentando a luta que ela estava enfrentando. Porque embora ela tivesse atribulada, não estava angustiada. Por fora atribulado, mas por dentro não fica angustiado. Ele diz, perplexo. Não desanimado. Você lê um não desanimado. Desanimado, gente? Vamos lá, perplexo. Então tem situações que deixam a gente perplexo. Sim ou não? Que a gente olha e fala, meu Deus, não estou acreditando no que eu estou vendo. Mas eu não desanimo com isso. Eu não deixo aquela situação me desanimar. Tem coisas que nos deixam perplexos. Mas quem tem esse tesouro não fica. Ele continua. Perseguidos, mas não desamparados. Tem situações que a gente vê claramente a perseguição do diabo. Sim ou não? Eu já vi gente ser mandada embora só porque é da igreja. Eu já vi gente ser vítima de chacota, de zombaria, só porque é da fé. Ser perseguida porque não fumava. Tó, fuma aí, não fumo. E aí começa a perseguição. Porque não fala palavrão. Porque se guarda para o casamento. Aí começa a ser perseguido. Começa a ser perseguida. Mas não. Lê aí. Nunca alguém que é perseguido por causa de Jesus vai ser desamparado. Se você está sendo perseguido por causa da sua fé, aguenta, porque Deus vai te honrar. Não peça mal para os seus inimigos. Não peça. Não plante isso. Não plante isso. Peça para que Deus tenha misericórdia deles e que eles vivam muito, para ver Deus te honrar. Porque você pode ser perseguido, mas Deus nunca vai te desamparar. Mas, eu já vou chegar no mais. Vamos continuar, que é forte demais. Aí ele diz assim, que mais? Abatidos, mas não destruídos. Tem coisa que pode até abater. Tem situações que podem até abater, mas não são capazes de destruir aqueles que, embora sejam um vaso de barro, têm dentro de si o quê? Esse tesouro. Quem tem esse tesouro é indestrutível. Amém? Amém? Você vê isso na igreja primitiva, que foi perseguida pelo governo da época. E não apenas presos e torturados, mas sentenciados à morte. Os cristãos eram mortos em espetáculos, em arenas com leões, eram queimados vivos. Mas veja, se a igreja foi destruída, foi? Pelo contrário, o tempo foi passando e Deus sempre foi levantando homens para que houvesse revoluções, avivamentos, para que a palavra nunca morresse. E hoje Deus escolheu você. Bispo, mas eu sou um vaso de barro. Aí, então você já está entendendo tudo. Ele escolheu você. Você que foi desprezado pela sua família. Você que foi expulso de casa. Se você está sendo perseguido, se você está vivendo situação que te abate, aguenta. Deus é com você. Amém?
É a palavra que diz que nós não vamos ser destruídos. Creia nessa palavra, se posiciona com fé. Agora, você tem que ter esse tesouro. A condição para isso acontecer, você pode até ser um vaso de barro, mas você tem que ter esse tesouro. A condição para se manter firme é ter o Espírito Santo. Amém? Aí ele diz, trazendo sempre, versículo 10, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também aonde? No nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues o quê? A morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Então, quando nós vivemos essa fé, nós não temos medo da morte, nós estamos prontos. Na verdade, já morremos para esse mundo. Amém? Amém? Tem gente que quando a gente fala de morte, ela se sente mal. Eu já atendi pessoas que quando eu tive que abordar o assunto da morte, ela, por favor, bicho, o coração até acelera, fala de negócio de morte não. Meu Deus. Mas por que tem tanto medo da morte? Porque não sabe para onde vai a alma. Ainda não morreu para esse mundo. Volta lá no versículo 8. Em tudo somos atribulados e não... Então, se você tem vivido na angústia, está faltando você ter esse tesouro. Perplexo, mas não... Se você vive desanimado, está faltando esse tesouro. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Se você se sente desamparado e até destruído, então está faltando o quê? Esse tesouro. E agora, se você crê, você vai receber esse tesouro. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é como se ela fosse de outro mundo, ela não é mais desse mundo. É extraterrestre mesmo. Então, o que as pessoas pensam ou deixam de pensar, para ela, importa. Ela não precisa mais da aprovação dos outros. Pelo contrário, ela luta todo dia para ter a aprovação de quem? Acabou. Então, ainda que por um momento pareça que ela está perdendo, ela sabe que ela está ganhando. Amém? Esse é o cristão. Mas você tem que ter esse tesouro dentro de você. É um tesouro. Tesouro é caro ou barato? Como é que você acha que você vai alcançar esse tesouro? É com lágrimas, é com sangue, é com sacrifício. Você tem que abrir mão do pecado, do erro, da mágoa, do ressentimento. Você tem que colocar no altar algumas amizades que te fazem mal. Você tem que colocar no altar algumas tradições familiares e religiosas também. Tem que abrir mão de algumas coisas, mas vale a pena. Você só precisa se entregar.